A rentabilidade de confinadores deve subir neste ano. A projeção é de aumento para 13,4%. No ano passado, o retorno sobre investimentos na atividade foi de 6,6%, o menor índice desde 2016. As informações são do CPEA e nós vamos saber mais detalhes dessa projeção com o Thiago Bernardino. Ele é professor da Unesp e pesquisador do CPEA. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação, Thiago. Obrigado vocês, é um prazer estar aqui com a equipe do AgroMais, Raíssa, discutindo pecuária, números, muito importante. É importante, a gente que agradece a sua participação. O chamado ROI, o retorno sobre os investimentos, que foi baixo no ano passado, começando falando do ano passado, por que se deu esse índice tão baixo, né? Porque a projeção anterior tinha tido uma rentabilidade de 23,8%, né, Thiago? Então, chama a atenção essa queda, né, de 23% para 6%. Por que isso? A gente você pegou um período muito interessante aí da pecuária, né? Que foi 2020, quando os preços realmente do boi gordo saltaram de algo em torno de R$200 em média para 280. Então isso favoreceu sim uma rentabilidade aí acima dos 20%, né? Pensando na atividade de confinamento. O que acontece em 2021 é que os custos de produção, seja do milho, da dieta, da diária, assim como do animal de reposição, eles acompanharam a alta da arroba. Então, isso fez com que pressionassem, sim, a margem do pecuarista, a rentabilidade do confinamento. E também vale destacar que a gente teve um período do ano, né, outubro e novembro, do caso atípico de vaca louca, quando a China sai do mercado e também coloca uma pressão muito grande nos números do setor. Então, a combinação desses fatores, depois de um ano muito bom em 2020, realmente colocou para baixo a rentabilidade, mas que mesmo assim foi positiva, acima de 6%, num cenário de elevação de custos e totalmente uma incerteza em relação à pandemia. Então, a pecuária realmente conseguiu bons números no ano passado ainda. E em valores, no ano passado, o custo final do boi confinado ficou em quanto e o preço da arroba foi de quanto, Thiago? Olha, quando a gente pensa em custo, evidentemente a gente analisou mais de 9 confinamentos ao redor do país. Em média, o custo ficou algo em torno de seus R$285, né? Então, estou falando de confinamentos do Pará até do Paraná, Rondônia, então tem uma heterogeneidade muito grande. Então, o custo, em média, é 285. Enquanto que o preço de venda, por exemplo, ficou em média algo em torno dos seus R$310, R$308, chegando até 330 em algumas situações, principalmente no final do ano, assim como tivemos vendas de 285, né? Então, muito próximo do custo ou até mesmo, de certa maneira, negativo. Então, tem essa variabilidade, mas sim, o custo algo em torno de 285 e o preço de venda em média dos seus 310. Muito bem, falando agora de 2022, essa projeção de um aumento leva em conta quais fatores? Bom, quando a gente faz projeções, a gente sempre tem que lembrar que a gente tem dois grandes mercados que influenciam, né, a questão do mercado futuro, né, que é o boi gordo, o milho, que é o principal item da dieta, né, do custo de um confinamento. Então, a gente leva principalmente o fator preço do mercado futuro, que oscila. Da semana passada oscilou já para essa semana, natural, mas também os índices zootécnicos, ganho de peso diário, rendimento de carcaça. Então, são esses os fatores, tanto econômicos como os técnicos, que vão fazer com que a gente possa ter uma rentabilidade acima do que foi registrado ano passado e que seja confortável para o pecuarista. Agora, é importante sempre a gente destacar que eu estou falando de um mercado futuro, de um preço de um milho algo em torno dos seus R$90 aqui para São Paulo, em média, e também o preço da arroba algo em torno dos seus 337, 340 para o final do ano, outubro, novembro. Sempre lembrando que a arroba pode oscilar. Dado esse cenário, a gente consegue sim ter uma rentabilidade algo em torno dos seus 13% num período de 95 dias. Tiago, vou aproveitar a sua expertise para te perguntar, mediante a todo esse contexto que a gente vive, para onde caminha a nossa pecuária de corte? Quais são as tendências aí para o médio e longo prazo? Se a gente pensar aqui, vamos dizer, no médio prazo, no curto prazo, o ano de 22,
Ainda é um ano muito interessante em termos de preço, a gente tem realmente ainda um resquício de baixa oferta, temos uma China realmente que continua com apetite grande pela nossa carne, mesmo com o real valorizando. Então, é um cenário muito interessante para esse curto, médio prazo, pensando em 22. E sempre lembrando que a economia deu uns sinais de melhora, isso melhora um pouquinho o consumo interno, a gente precisa ter uma melhora consistente da renda e emprego. E esse ano também é ano de eleição, tem Copa do Mundo, então tem todo um dinamismo de maior demanda, principalmente no final do ano. Se a gente pensar já no longo prazo, a gente vê uma retomada da oferta, o bezerro aparecendo, o boi magro aparecendo, então a oferta, principalmente a partir de 23, tende a ter um papel mais fundamental em termos de elevação de oferta. Então, isso pode trazer algumas pressões em termos de cotações, dado que a gente não continue nessa magnitude que a gente vê em 2022. Agora, pensando numas exportações em alta, uma melhora da economia, isso pode equilibrar. Mas é um cenário positivo. A gente tem uma pecuária com muita tecnologia, realmente respeitando o meio ambiente, gerando emprego socialmente, dando resultado, mas desde que eu tenha uma gestão, investimento em tecnologia, acompanhamento de custos, todos são fatores que levam a ter uma pecuária lucrativa. Mas pensando em mercado, realmente, a gente tem uma possibilidade interessante em 22 e 23, realmente um cenário um pouquinho mais pressionado. Thiago, a gente segue acompanhando as movimentações do mercado. Muito obrigada pela sua participação e uma excelente semana para você. Eu que agradeço, um grande abraço a todos do AgroMais e uma boa semana a todos. Olha, o governo federal